folgadinhos da avenida. Aquele que só dirige sem o cinto de segurança. Nota 0. Bloco do cabeça dura. Aquele que só anda de moto sem capacete. Nota 0. Escolha o bloco da vida e curta o carnaval com responsabilidade. No trânsito, seja Nota. Em Alagoas são 400 quilômetros de estradas duplicadas para você aproveitar com segurança. Detran, Governo de Alagoas. A Rede Mix FM é a maior rede de rádios do Brasil. Um conceito único que traz o que há de melhor na música, informação, promoção e entretenimento. Rock in Rio, Lollapalooza, The Town, Tomorrowland Brasil, Avião da Mix, Navio da Mix. São milhões de ouvintes ligados na Mix e seguindo nossas redes sociais. Um mix de tudo que você gosta. Se liga na Mix, o melhor mix do Brasil. Tá precisando guardar o seu veículo no centro? O estacionamento Tropical fica em frente à Secretaria da Agricultura, a menos de 100 metros do Calçadão do Comércio e do Palácio do Governo. 3 ruas de acesso e saída: Cicinato Pinto, Melo Moraes e Barão de Alagoas. Galpão exclusivo para motos, com armário para guardar capacete. E ainda, vagas para vans e carregador para veículos elétricos. Valor mensal carro, R$250. Valor mensal moto, R$100. Ligue agora, 3336-2708. Estacionamento Tropical. Rede Gazeta de Rádios, 94,1 Maceió, 101,1 Arapiraca e 101,3 Pão de Açúcar. Na capital, Agreste e Sertão, você está sintonizado na maior rede de rádios de Alagoas. Em todo lugar, só dá Gazeta. Os melhores locutores, notícias, a melhor programação musical, as melhores promoções do rádio e os melhores ouvintes do mundo. Rede Gazeta de Rádios. Carnaval de Alagoas, na Central Gazeta de Notícias e Rede Gazeta de Rádios. Na Semana Pré, onde tiver alegria, levaremos a irreverência dos foliões pra você, direto do Circuito da Folia. Nossa cobertura exclusiva começa na sexta, 21 de fevereiro, no Jaraguá Folia, com flashes ao vivo pelas rádios. E continua no sábado, 22, no Pinto da Madrugada, com transmissão simultânea pela Gazeta News, gazetaweb.com e pelo YouTube. No comando direto da Folia, Orlane Santos. Carnaval de Alagoas, oferecimento Oleron Resort Residence. Viva o extraordinário. Via Ambiental, soluções sustentáveis. Cimento Zumbi, líder em resistência. Apoio Cultural, Governo de Alagoas, Trabalho e Coração. Governo de Alagoas faz o turismo bombar. Já são mais de 150 turmas na Escola de Turismo, mais de 14 mil agentes capacitados, atração de 2 novos hotéis internacionais, 46 voos extras toda semana. O resultado? Turista e emprego pra todo lado. Governo que não para, que trabalha por você. Governo de Alagoas. Olá, eu sou Mara Almeida e é um prazer estar com você no Gazeta News, edição da manhã. Aqui você acompanha as primeiras notícias do dia, além de entrevistas com profissionais e personalidades do nosso estado. E à tarde, a apresentação é com Viderlan Araújo. É isso aí, Mara Almeida, e para fechar o dia aqui direto do estúdio, nós vamos comandar a edição da tarde da Gazeta News, com muita informação, trazendo o panorama de Maceió, Alagoas, o Brasil e no mundo, com participações especiais, debates e muita informação para você. E é claro que você pode assistir a Gazeta News no canal 525 da sua NET Claro
pelo portal gazetaweb.com ou ainda através do nosso canal no YouTube, Gazeta News AL. Programação genuinamente alagoana e um conteúdo tradicional com muita credibilidade para você. Eu luto contra a leucemia há 10 anos. Eu tinha 6 anos quando eu tive o meu primeiro diagnóstico. O meu câncer voltou por 3 vezes e eu fiz transplante de medula óssea. Fevereiro Laranja, mês de combate à leucemia. Seja um doador de medula óssea e ajude a salvar vidas. A minha luta continua. A Gabi precisa da Apala e a Apala precisa de você. Fevereiro Laranja, mês de combate à leucemia. Realização Apala. Apoio Organização Arnon de Melo. Há 9 décadas, os fatos mais marcantes que mudaram a história do mundo, noticiamos nas páginas da Gazeta e tornaram-se as grandes memórias da sua vida. As alegrias das Copas do Mundo. A chegada do homem à Lua. Columbia, this is Houston, ALS, over. O atentado de 11 de setembro. Os avanços da tecnologia e da medicina. São tantos mistérios esclarecidos, segredos divulgados, fatos, notícias e tantas histórias que com certeza fazem parte da sua vida. Gazeta de Alagoas, 90 anos. Escrevendo sua história. Neste carnaval, seja um fulião nota 10 e fuja dos blocos que acabam com a festa. Folgadinhos da Avenida, aquele que só dirige sem o cinto de segurança. Nota 0. Bloco do Cabeça Dura, aquele que só anda de moto sem capacete. Nota 0. Escolha o bloco da vida e curta o carnaval com responsabilidade. No trânsito, seja Nota 10. Em Alagoas são 400 quilômetros de estradas duplicadas para você aproveitar com segurança. Detran, Governo de Alagoas. Grande abraço, galera. A partir de agora, a Gazeta News Esportes até as 2 da tarde, trazendo tudo para você da fase semifinal do Campeonato Alagoano. Vamos conhecer já a partir deste sábado o primeiro finalista da competição e no próximo domingo aí a gente sabe quem vai decidir de fato o título, juntamente com o que conquistar a vaga neste sábado. Lembrando que a fase decisiva também, ou seja, a fase semifinal, terá então os jogos neste sábado e domingo respectivamente, e às 4 da tarde você vai acompanhar tudo. Do CSA, manhã agitada da equipe do Azulão, do Asa, seu adversário, da equipe do CRB, do Peredense. Também tem decisão já nessa sexta-feira, viu? E de campeonato estadual, daqui a pouco você sabendo tudo e sabendo tudo que aconteceu também no país do futebol com Copa do Brasil, os resultados da última quinta-feira. Então fique ligado, a partir de agora no ar com Matheus Guimarães. Grande abraço, Rolando. Sextou, finalmente. Sextou, rapaz. Eu tô falando isso, mas vou trabalhar sábado e domingo. Mas sextou, pelo menos. Eu também vou. Sextou. E grande abraço para toda a nossa audiência. Vamos trazer tudo, como disse o Orlando, das semifinais de Alagoano. Mas também tem muito futebol nos estaduais pelo país, porque tem um monte de estadual também com a semifinal definida. Tem outros esportes, tem Mercadão da Bola, Mercadão que tá dando polêmica aqui na nossa cidade de Maceió e também na cidade de Arapiraca. Mas a gente vai trazer já tudo aqui no nosso Gazeta News Esportes. Valeu, então. E tem também contratação de treinador. Pra onde louco será, hein? Então fique ligado, porque a partir de agora no ar, Gazeta News Esportes, diretor. Valeu, então, e a gente abre o programa de hoje falando a respeito de semifinal, com a programação do que vai acontecer neste fim de semana, porque sábado e domingo a gente conhece quem vai decidir os times que vão para a grande finalíssima do Campeonato Estadual. Teremos neste sábado aqui na capital alagoana a equipe do CSA jogando contra o Asa. Lembrando que na primeira partida o Asa venceu pelo placar de 1-0. Então, gol de quem? Gol de quem? Zulu. Pois é, Zulu, o desejável, né, rapaz? Tá todo mundo querendo levar o Zulu. E aí, o que acontece? O CSA, para avançar, para ir para a grande finalíssima, precisa vencer no tempo normal por diferença de 1 gol, e aí a decisão vai para os pênaltis. E aí precisa também vencer nos pênaltis, né? Exatamente. E aí, o Asa joga pelo empate. Para avançar, sem necessidade de pênaltis, a equipe do CSA precisa vencer por 2 gols de diferença no tempo normal. Teremos no próximo domingo, mesmo horário, desta vez em Penedo,
a equipe do Penedense jogando contra o CRB. Foi o que aconteceu na primeira partida. 2-0 Galo. 2-0 Galo. Então o CRB precisa Empatar. só de um empate. Ou perder. Vencer também, logicamente. Perder por um gol de diferença também conquista a vaga. O Penedense precisa vencer por 2 gols de diferença no tempo normal para levar a decisão para os pênaltis, ou então por 3 gols de diferença no tempo normal para poder então ficar com a vaga. Diga-se de passagem, não é nada fácil, né? Não é nada fácil a vida da equipe do Penedense, mas está muito confiante e daqui a pouco a gente traz muitos detalhes. Olha só, o zagueiro da equipe do CSA, Wanderson, falou na manhã... O Anderson, eita meu Deus do céu, perdoe o Anderson. Falou com a imprensa na manhã dessa sexta-feira. E lógico que o CSA vinha um desgaste de viagem. Conseguiram dividir, inclusive, o CSA. O CSA foi em 3 viagens, 3... Foi lotação. Partidas diferentes. Pois é, cara. Coisa da poderosa CBF, que premia demais, mas que sacrifica as equipes. Pois é. E aí ele fala de cansaço e fala também de viagem. Tá tão cansado que tá dormindo. E tá vendo aí? Para constatar a veracidade do fato, né? Tá vendo aí? E ele fala assim, o cansaço, o que é que faz para poder enfrentar a equipe do Asa e conquistar a vitória neste sábado no estádio Rei Pelé. Sabe que agora é virar a página, é a semifinal do estadual, é um jogo muito difícil, diante de um adversário que a gente conhece muito bem. Agora temos que priorizar o descanso, a alimentação, a hidratação, para que a gente possa estar mais forte possível, para a gente fazer um grande jogo, se Deus permitir, passar para a grande final. Ele fala o que é necessário para superar a equipe do Asa. Lembrando, o Asa joga pelo empate diante da equipe do CSA. A gente sabe da qualidade do adversário, mas sabemos da nossa qualidade. Talvez seja o maior desafio que a gente vai encontrar nesses jogos decisivos, né? A gente vem de um placar adverso, mas nada que sai do nosso controle. A gente tem talvez 70%, 80% de vitória dentro da nossa casa. São um grupo muito forte, muito unido. E eu tenho certeza que com a concentração, com o foco de todos nós e a responsabilidade que temos de colocar o CSA nessa grande final, está em primeiro lugar nesse momento. E aí? Não, ele tem razão. Primeiro falando sobre a questão da hidratação, da recuperação, acho que isso aí é fundamental para esse jogo contra o Asa. Como você mesmo falou, Orlando, a gente pôde trazer aqui a fala do Igor Magalhães, depois do jogo contra o Boa Vista, ele falando que estava muito preocupado com essa questão da viagem. Tem que ter muito cuidado de fato, porque o Asa jogou, mas o Asa jogou em casa. Terminou a partida, foi dormir, todo mundo na sua residência, no seu lar, no seu hotel, enfim. E a equipe do Asa vai chegar mais descansada de fato para jogar com a vantagem debaixo do braço. Então vamos ter que observar essa parte física, os jogadores vão ter que se doar muito contra a equipe lá de Arapiraca. E enquanto na questão de chances de vitórias, eu não gosto desses números cravados assim, sem trazer contexto. Porque para mim o contexto é muito importante, Orlando. A equipe do CSA, de fato, tem 70%, 80% de vitórias dentro de casa, mas a grande maioria dessas vitórias em competições de pontos corridos. A primeira fase do Campeonato Alagoano é pontos corridos, praticamente, e a Copa do Nordeste também, a primeira fase de grupos, são pontos corridos, depois que vem ter um mata-mata. A equipe do CSA, ela agora vai para uma partida de mata-mata. É um sistema completamente diferente para se jogar. A gente sabe que quando você joga um sistema de pontos corridos, você perdeu os pontos hoje, amanhã você recupera. No mata-mata, o primeiro momento, os primeiros 90 minutos, o Asa ganhou a batalha e vem para cá, para o estádio Rei Pelé, sem interesse nenhum de sair para o jogo e abrir os seus espaços para entregar alguma coisa de graça para o CSA. Então, é um contexto, um funcionamento de partida, é um mundo muito diferente, um universo muito diferente entre os pontos corridos e o mata-mata. Até o próprio clima vai estar diferente lá no estádio Rei Pelé. Acredito que vai ser a primeira partida que a gente deve ter o estádio Rei Pelé com os visitantes de fato invadindo. Acredito que a torcida do Asa vai encher o que for disponibilizado para eles, então é muito diferente. Então tem que tomar muito cuidado, porque não é um jogo qualquer. É uma semifinal, é um mata-mata e vale vaga para a grande final. Os dois times têm muito interesse, mas o Asa também, porque é o único título que o Asa disputa por hora. A gente não sabe como é que vai ser a Série D. E, obviamente, o Asa vem de 3 anos de seca, 3 vice-campeonatos. Isso dói em qualquer pessoa. A seca terrível que tudo devora. Sabe disso, não sabe, diretor? Diretor conhece, com certeza absoluta. Olha só, e ele fala também de classificação na Copa do Brasil. Isso serve de estímulo, inclusive, para superar o cansaço e também para uma grande partida contra a equipe do Asa.
Toda a competição que a gente disputar, ela vai estar em primeiro lugar, a nossa vitória, a nossa classificação, que é o nosso objetivo, né? Graças a Deus a gente está vivo em todas as competições, né? E isso foi uma meta que a gente colocou entre nós, jogadores, comissão, staff e todos aqueles que vivem dentro do clube. Então a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, diante de uma defesa muito sólida, mas a gente está procurando trabalhar onde tem as partes negativas do adversário para que a gente possa se sobressair, se Deus permitir, com um resultado positivo, que a gente possa chegar nessa grande final, que é o nosso grande objetivo. Tá aí então, ele falando também desse estímulo. Com certeza o cara ganha um jogo por 2-0 para o adversário que tinha invencibilidade de muitos jogos, desde janeiro que não perdia. Logicamente que você aumenta a confiança, né? Principalmente para uma equipe que vinha derrotada. Para a equipe do Asa, vence, logicamente que o astral melhora, né? Com certeza, o clima, como diria um amigo meu repórter, o clima dentro do avião devia estar de festa. Então todo mundo está com confiança elevada, mas, mais uma vez, tem que tomar cuidado com tudo isso para não elevar também o famoso salto. Eu acho que é um jogo muito difícil. A confiança, a garantia de vitória, ela é muito baixa para um jogo como esse. Até porque, volto a dizer, quem está com um placar confortável é a equipe do Asa. A equipe do Asa pode jogar com a linha baixa, recuada, saindo nos contra-ataques e, obviamente, a gente não pode descartar, eu vejo pouquíssima gente falando sobre isso, Orlando, do possível gol do Asa. O Asa pode fazer gol no CSA. Se sai no início do jogo, principalmente. E aí, se abre 2-0, fica muito difícil, porque o CSA vai ter que fazer 2 numa defesa que ainda não sofreu 2 gols em uma única partida na temporada, porque só tomou 2 gols durante o ano todo. E também, para se classificar de maneira direta, teria que fazer 3. Uma defesa que não tomou 2 no ano, imagine 3 em um jogo só. Então é muito complicado. A gente traz sempre esse lado da motivação, o lado da confiança do CSA, mas do outro lado também tem uma equipe perigosa e que, na minha visão, se faz esse gol antes do CSA abrir o placar, vai complicar a vida do CSA de um tanto que a gente ainda nem viu esse cenário do Asa nessa temporada. Então tem que tomar muito cuidado. E outra coisa, a gente não sabe qual seria a reação do CSA tomando 2 gols em uma partida, porque visivelmente quando ele tomou ele já sente isso, né? E o único jogo que tomou 2 gols de maneira assim que deu uma abalada foi contra o CRB. E o CSA já tinha feito 2 também. Fez o gol, tomou um empate, fez o outro e aí tomou um empate novamente e ainda saiu com a vitória. Então assim, é um contexto que o CSA ainda não encontrou na temporada de 2025. Por isso que eu falo, semifinal do Campeonato Orlando, um clássico, uma partida que envolve tanta coisa, tanta motivação, eu acho que é de uma concentração, é de um risco mínimo, zero praticamente de você fazer erro, de você cometer, na verdade, erros que a gente não pode contar com algumas coisas externas, como, por exemplo, essa classificação na Copa do Brasil. Infelizmente, eu acho isso muito pouco para se agarrar e garantir que o CSA vai jogar melhor do que a equipe do Asa. E aí ele também falou a respeito da equipe, porque normalmente o CSA de uma partida para outra tem poucas mudanças. Ele falou se isso também é importante e facilita qualquer tipo de observação e mudança que quer ser feita pelo próprio treinador da equipe, o Igor Magalhães. A gente sabe que temos que corrigir agora em termos de vídeo, em termos de imagens com o professor, né? Não temos muito tempo para trabalhar dentro de campo, mas o professor Igor é um cara muito inteligente com a sua comissão, né? Vai nos passar o que devemos fazer dentro de campo para a gente buscar o nosso resultado positivo. E eu tenho certeza que a gente trabalhando muito forte, bem concentrado, a gente tem total condição assim, de chegar nessa grande final, que é um grande objetivo nosso e um grande objetivo meu pessoal. Tá aí então, confiante, o jogador da equipe do CSA. O CSA que deve entrar em campo com a seguinte informação. Você vai acompanhar a partir de agora o provável CSA para o confronto diante do Asa de Arapiraca. Gostei, tá vendo? Eu tô dizendo que você tem talento, você não acredita em mim. Aqui é a equipe que entrou contra o Boa Vista. Como o próprio Anderson falou aqui com a gente, o time do CSA não tem tanto tempo para trabalhar e aí muitas mudanças não são muito viáveis. Inclusive, vale a gente salientar que o CSA só fez o trabalho de regeneração, teve a viagem e, obviamente, o trabalho de vídeo, pouco trabalho com bola. A gente deve ter hoje, lá no CT, um trabalho um pouco mais vinculado a essa finalização, essa preparação. Já deve ter acontecido. Já deve ter acontecido com bola, então a gente tem pouca informação do que o CSA pode vir escalado. Mas, muito provavelmente, poucas mudanças. George no gol, Cedric na lateral direita, o Anderson e Betão na zaga, Enzo na lateral esquerda. Aqui pode ser que ocorra uma mudança. Talvez
Kellyton e Paulinho sejam tão perigosos no contra-ataque que o Silas possa voltar aqui como lateral esquerdo. Camacho e Nicola na cabeça de área, Wander um pouco mais à frente, como ele jogou contra o Boa Vista, mas obviamente contando com o Camacho para ajudar nessa construção. O Brian na meia direita, puxando por dentro também para ajudar nessa construção. Cachoeira e Igor Bahia. Não acredito que vai mudar muito isso. A gente pode ter uma mudança pontual, como por exemplo no meio de campo, caso o Álvaro, por algum milagre, possa jogar. Acredito que não vai ser nem relacionado. E na lateral esquerda, no mais, acho que é muito, muito difícil a gente ter alterações na equipe do CSA. Se ele sai com o Silas, ele perde um pouco de ofensividade? Sim, mas ganha em marcação. É isso que foi, porque aqui é o lado onde Kellyton e Paulinho jogam. Então, a depender da situação do jogo, se o Kellyton e o Paulinho tiverem pelo menos uma oportunidade de explorar espaço, uma oportunidade de fazer 2 contra 1, que não fizeram tanto em Arapiraca, mas quando fizeram foram muito perigosos, aí pode ser que o Silas seja o cara para fechar esse corredor e não permitir que o Kellyton e o Paulinho joguem, até porque os dois no meio de semana jogaram muito bem nessa dobradinha contra a equipe do Atlético Goianiense, que tinha um lateral que mais ataca que defende, que era quem? Guilherme Romão, que é um cara muito mais perigoso que o Enzo Gabriel e ainda assim foi atacado na dobra entre Kellyton e o Paulinho. Então, eu acredito que o Igor possa pensar sim na entrada, na volta do Silas na lateral esquerda. Você vê possibilidade do Thiago largar de frente? Porque ele entrou alguns minutos na partida Depois anterior. que o Igor fez o gol, não, eu acho que não. Eita. Porque você tem um cara que é muito mais forte fisicamente para uma defesa com o Zulu e Christian Luca, principalmente o Zulu. Então você tem um cara mais forte fisicamente, você tem um cara com mais presença de área. Acredito que o Thiago, a depender do resultado no intervalo, vamos lá, tá 0-0. Ou ele entra do lado do Igor Bahia, ou ele entra no lugar do Igor Bahia. Ele pode até jogar junto, a depender da situação de jogo que for no segundo tempo e, por exemplo, o placar estiver adverso para a equipe do CSA. Mas nesse momento, com o Igor Bahia fazendo gol, um jogo sim, um jogo não, eu acho difícil e até injusto com o Igor Bahia tirar ele nesse momento. Verdade, cara. Olha, você está acompanhando o programa Gazeta News Esporte, que vai até às 2 da tarde, e a gente agradece pela sua participação conosco pelo nosso canal no YouTube. A gente está no ar com o Gazeta Manhã News, mas também apresentando o Gazeta News Esportes. Olha só, agora a gente vai ver então os valores dos ingressos para a partida de amanhã, 4 da tarde, Estádio Repelé, sábado. Tá aí, ó, arquibancada baixa, R$20 a meia, 40 inteira. Como a gente sempre fala aqui, é só desconsiderar essa inteira porque ninguém paga. 20 a meia na arquibancada baixa, arquibancada alta, sem a setorização, tudo. Grande arquibancada de curva e a visitante, meia entrada. Aqui tem o famoso adendo, o asterisco, porque na de visitante está sendo exigido o documento de comprovação de meia entrada. O CSA soltou a nota no começo da semana dizendo que para o visitante a regra vai ser à risca. Tem que comprovar. Se você não for idoso, estudante ou qualquer categoria que se enquadre na meia entrada, você vai pagar 60 para assistir o Asa lá na arquibancada do visitante. E as cadeiras, R$100 a meia entrada, 200 a inteira. Muito provavelmente aí a gente deve ter o estádio cheio, porque é semifinal e é a chance do CSA voltar a disputar uma grande finalíssima do Campeonato Estadual. Valeu, então. Vamos ver, então, agora o mercado do CSA. Ô, louco! Tá aí, diretor, mercado do CSA. Eu quero saber se o bicho é bonitão. Que é isso? Rapaz, é um monte de jogador. Eu pensei que era um mercado. Um supermercado? Um atacadinho, aí, um atacadão, coisa desse tipo. Aí é complicado. Ó, 2 atletas com renovação encaminhada com o CSA. O zagueiro Betão, que chegou aqui, não tão conhecido, com uma desconfiança, mas assumiu essa titularidade, segundo algumas informações de companheiros da imprensa e também da nossa apuração, ele deve renovar até 2026 o seu contrato, então estender por mais um ano o seu vínculo com o CSA. Outro que tinha uma pendência, né, porque só tinha contrato até o final da Lagoana, o Álvaro, deve renovar o contrato nos próximos dias. O Álvaro que tinha esse contrato que foi fechado no final da Série C até o final da Lagoana, mas jogou, ajudou bastante o CSA até aqui, fez gol em Copa Nordeste, jogou bem no Campeonato Alagoano, então tem um contrato renovado e tem os interesses. O polêmico interesse no Zulu, que a gente buscou informação, alguns companheiros de imprensa, eles soltaram até o acerto mesmo do CSA com o Zulu, a gente buscou informações, eu e aí a gente pode dizer, com a ajuda do meu querido amigo Guilherme Nobre, a gente foi atrás dessa apuração e tanto eu como o Guilherme confirmamos que não tem nada concretizado, não tem nada entre Asa e Zulu, informações que foram garantidas pelo presidente,
que me mandou uma mensagem que mais ou menos falou assim, que o CSA tinha que procurar primeiro a direção do Asa para negociar, ou seja, ele deu a entender que nem contato teve, e também a assessoria de imprensa do clube nos negou essa informação, além da apuração do Guilherme, que também veio com a mesma coisa, que não tem nada fechado entre o Zulu e o CSA, ou seja, 3 fontes, famosa regrinha do jornalismo do triângulo. Então a gente acredita que o Zulu não vai para o CSA. E ainda tem o interesse do Danilinho, meia do Motoclube, aquele que fez aquele golaço em cima do Matheus Albino aqui no estádio Repelé, primeiro gol do Motoclube. É um jogador que interessa a equipe do CSA. Valeu, Betão. E a equipe do CSA também tem o seu noticiário com o nosso bom de bola, o Warner Oliveira. Tá chegando. Fala aí, Warner. Um abraço para você que acompanha o nosso boletim. CSA não se pronuncia nada a respeito de contratações. Segundo a assessoria de comunicação do clube, tudo está focado nesse exato momento para o jogo de amanhã contra a equipe do Asa, quando o CSA precisa vencer pelo menos por um gol de diferença para ir para os pênaltis. Mas o CSA quer mais do que isso, quer vencer por um placar maior de diferença de gols para poder se classificar para a final do Campeonato Alagoano no tempo normal. Time joga em casa. Hoje os jogadores trabalharam pela manhã, teve então a coletiva de imprensa com o zagueiro Anderson, jogadores como Robinho, que tem um problema em um dos tornozelos, e também o Álvaro, que sentiu no jogo contra o Asa a parte posterior da coxa esquerda, mas fez exames e mesmo assim ainda vai passar por uma reavaliação. Estão também no grupo, estão concentrados para o jogo de amanhã. Foco é esse, todo o grupo nesse momento do CSA. A determinação do técnico Igor Magalhães é se preocupar unicamente com o jogo desse sábado, CSA querendo uma presença marcante do torcedor. Eu quero antecipar aqui, o que já tenho de informação com relação ao Danilinho, jogador do Motoclube, camisa 10, jogador que está há 11 partidas no Motoclube, está disputando o Campeonato Maranhense, fez um gol contra o CRB, mas é um jogador que interessa ao CSA e que está praticamente certo com o CSA. Essa informação que eu recebi hoje pela manhã. Falta tão somente ele ser liberado pelo Motoclube, já que ainda está disputando o Campeonato Maranhense, que teve várias rodadas aí, com prejudicadas, sem as suas realizações, devido a algum problema que aconteceu com relação à competição. Então, CSA está nesse momento com o jogador Danilinho certo, e vamos aguardar tão somente a divulgação oficial pela equipe do CSA com relação a esse jogador. Então, o foco no ambiente do CSA é o jogo contra o Asa, não se fala em outra coisa. Jogadores nesse instante concentrados em um hotel para o jogo de amanhã. Um grande abraço. Mais tarde, na Rede Gazeta de Rádio, no comando da Gazeta FM 94.1, no nosso YouTube e na também Gazeta News, eu volto com outras informações. Aquele abraço. Então, competente, o Warner Oliveira. Tarde, Aí então, cara, mais um camisa 10 chegando no CSA. Mas características diferentes, isso é que é o interessante, porque a gente tem um Brian que é mais um meia-direita, mas que joga por dentro, na articulação, mas é muito mais próximo de um meia-atacante do que um cara que pensa o jogo. Aí você tem um Álvaro que tem menos potência física do que o Brian, mas é um cara que pensa mais o jogo, que é um cara mais da articulação, de desacelerar a partida, e os dois têm uma tendência a jogar mais pelo lado direito. Aí você traz o Danilinho, que é o lado invertido. Danilinho é o camisa 10, mas também é um meio atacante e tem uma tendência a cair mais pelo lado esquerdo. Então, o Igor Magalhães pode ter essa variação de lados, como ele faz com o Álvaro e o Brian, revezando entre o lado direito e centralizado, só que agora do lado esquerdo, com o Danilinho. Danilinho do lado esquerdo, o Brian do centralizado, o Álvaro, e aí fazer essa inversão. Eu acho interessante porque é um cara que também traz uma coisa que o CSA explora pouco no ano. Chute fora da área. É um cara que não só no gol com o CRB, mas em outras partidas do Motoclube, é um cara que tem esse arsenal. Então vamos ver. Eu acho que o trabalho do CSA ele tem que ser esse mesmo, Orlando. O CSA não tem muito dinheiro, então você precisa entregar peças que abram o leque do Igor Magalhães para aí sim o técnico colocar sua qualidade em cima das variações táticas. Eu já venho falando isso há muito tempo sobre o Igor e para mim ele é o melhor jogador, entre aspas, do CSA. Ele não entra em campo, mas as variações dele, as mudanças no time, como ele faz o time do CSA jogar com diferentes escalações, é o grande segredo para o CSA esse ano competir.
O CSA não tem mais dinheiro do que os outros times da Série C, o CSA não tem mais poderio financeiro para pegar jogadores de grande nível, mas entregando as peças úteis e certas para o Igor Magalhães, ele pode tirar pontos de onde a gente não imagina. Não acho que o CSA ainda é favorito na Série C, mas com o trabalho do Igor e com um elenco que pelo menos entregue essa variação ao treinador, acredito que o CSA compete sim. Com essas características, esses 3 jogadores têm condições de jogarem juntos? Não, porque aí você perde profundidade. Por conta que eu acho muito arriscado você abrir mão de ter um Cachoeira, de você ter um ponteiro. Eu até acho que o Gustavinho deveria ganhar mais oportunidades, porque aí você perde a profundidade do lado de campo. Você perde a chegada no ataque. Não é a mesma coisa você jogar centralizado ou jogar fazendo esse movimento de fora para dentro do que você jogar rente à linha lateral fazendo facão. Eu acho que esses 3 jogadores, só numa situação onde, vamos supor, pegou o Itabaiana, que é um time que vai jogar contra o CSA na Série C. O Itabaiana veio aqui com 12 jogadores atrás, o presidente junto com os 11 jogadores atrás. Aí você precisa de muita qualidade na troca de passe, na mudança de posicionamento. Aí você vê na segunda etapa uma situação onde você possa botar os 3 juntos. Agora colocar os 3 de primeira, sacando o Cachoeira, ou abrindo mão dessa variação do lado direito, você não tem tanta... 4-4-2 também não vê. Não, porque aí 4-4-2 você vai... Aí que você vai empurrar mesmo os caras pro lado do campo. Você deve colocar o Brian, Danilinho, 2 volantes, Cachoeira e um centroavante. Aí você vai esticar mesmo os dois e ainda um vai sobrar. Eu não vejo, por exemplo, o Álvaro jogando dentro desse 4-4-2 por dentro, como um volante, o cara mais da pegada. Então acho difícil. Mas é bom porque você pode jogar com 2, saindo de titular, e se der errado, você tem a terceira peça para mudar. Porque isso com certeza vai aumentar a competitividade dentro do próprio elenco, né? O cara se garantir com a 10. Porque hoje o CSA, quando sai com Álvaro e Brian, não tem como mudar. Você vai praticamente destruir o que foi feito no time titular para uma outra variação. Porque geralmente quando sai ou entra um ponteiro ou entra um jogador de meio campo um pouco mais de marcação. Então hoje o CSA teria a possibilidade de, não deu certo com Álvaro e Brian, manter o esquema, só que com um cara com uma nova característica dentro do esquema. Então eu acredito que é uma boa para o CSA. Valeu então. E a equipe do CSA também é finalista da Copa Alagoas na categoria Sub-13, né, Fraldinha, diretor? o famoso Fraldinha. É, rapaz. Quando eu jogava futsal, eu chamava Fraldinha essa categoria. Fraldinha, pois é, cara. Fraldinha mesmo, tá aí então. A equipe do CSA é finalista da competição. Daqui a pouco você fica sabendo qual será o adversário e que hora vai ser a partida. E o dia também. E o dia também. Fique ligado que a gente volta já já. Carnaval de Alagoas, na Central Gazeta de Notícias e Rede Gazeta de Rádios. Na Semana Pré, onde tiver alegria, levaremos a irreverência dos foliões pra você, direto do Circuito da Folia. Nossa cobertura exclusiva começa na sexta, 21 de fevereiro, no Jaraguá Folia, com flashes ao vivo pelas rádios. E continua no sábado, 22, no Pinto da Madrugada, com transmissão simultânea pela Gazeta News, gazetaweb.com e pelo YouTube. No comando direto da Folia, Orlane Santos. Carnaval de Alagoas, oferecimento Oleron Resort Residence. Viva o extraordinário. Via Ambiental, soluções sustentáveis. Cimento Zumbi, líder em resistência. Apoio Cultural, Governo de Alagoas, Trabalho e Coração.
Governo de Alagoas faz o turismo bombar. Já são mais de 150 turmas na Escola de Turismo, mais de 14 mil agentes capacitados, atração de 2 novos hotéis internacionais, 46 voos extras toda semana. O resultado? Turista e emprego pra todo lado. Governo de Alagoas. Olá, eu sou Mara Almeida e é um prazer estar com você no Gazeta News, edição da manhã. Aqui você acompanha as primeiras notícias do dia, além de entrevistas com profissionais e personalidades do nosso estado. E à tarde, a apresentação é com Viderlan Araújo. É isso aí, Mara Almeida. E para fechar o dia aqui direto do estúdio, nós vamos comandar a edição da tarde da Gazeta News. Com muita informação, trazendo o panorama de Maceió, Alagoas, o Brasil e no mundo, com participações especiais, debates e muita informação para você. E é claro que você pode assistir a Gazeta News no canal 525 da sua NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda através do nosso canal no YouTube, Gazeta News AL. Programação genuinamente alagoana e um conteúdo tradicional com muita credibilidade para você. Carnaval de Alagoas, na Central Gazeta de Notícias e Rede Gazeta de Rádios. Na Semana Pré, onde tiver alegria, levaremos a irreverência dos foliões pra você, direto do Circuito da Folia. Nossa cobertura exclusiva começa na sexta, 21 de fevereiro, no Jaraguá Folia, com flashes ao vivo pelas rádios. E continua no sábado, 22, no Pinto da Madrugada, com transmissão simultânea pela Gazeta News, gazetaweb.com e pelo YouTube. No comando direto da Folia, Orlane Santos. Carnaval de Alagoas, oferecimento Oleron Resort Residence. Viva o extraordinário. Via Ambiental, soluções sustentáveis. Cimento Zumbi, líder em resistência. Apoio Cultural, Governo de Alagoas, Trabalho e Coração. Eu luto contra a leucemia há 10 anos. Eu tinha 6 anos quando eu tive o meu primeiro diagnóstico. O meu câncer voltou por 3 vezes e eu fiz transplante de medula óssea. Fevereiro Laranja, mês de combate à leucemia. Seja um doador de medula óssea e ajude a salvar vidas. A minha luta continua. A Gabi precisa da Apala e a Apala precisa de você. Fevereiro Laranja, mês de combate à leucemia. Realização Apala. Apoio Organização Arnon de Melo. Há 9 décadas, os fatos mais marcantes que mudaram a história do mundo. Noticiamos nas páginas da Gazeta e tornaram-se as grandes memórias da sua vida. As alegrias das Copas do Mundo. A chegada do homem à Lua. Columbia, this is Houston, AOS, over. O atentado de 11 de setembro. Os avanços da tecnologia e da medicina. São tantos mistérios esclarecidos, segredos divulgados, fatos, notícias e tantas histórias que com certeza fazem parte da sua vida. Gazeta de Alagoas, 90 anos. Escrevendo sua história. Rede Gazeta de Rádios, 94,1 Maceió, 101,1 Arapiraca e 101,3 Pão de Açúcar. Na capital, Agreste e Sertão, você está sintonizado na maior rede de rádios de Alagoas. Em todo lugar, só dá Gazeta. Os melhores locutores, notícias, a melhor programação musical, as melhores promoções do rádio e os melhores ouvintes do mundo. Rede Gazeta de Rádios. Valeu, então, já de volta e destacando, como sempre, a semifinal do Campeonato Alagoano. Neste sábado vamos conhecer o primeiro finalista, o segundo sairá no próximo domingo com o confronto da equipe do Penedense diante do CRB. E as notícias do CRB chegam a partir de agora com Iverson Fernandes. É contigo, fala, garoto. Um grande abraço para todos os amigos ligados na Gazeta News e Gazeta Esportiva. Neste fim de semana, o CRB decide a sua vida no campeonato. Venceu a equipe do Penedense no último final de semana por 2-0 e vai jogar neste domingo lá em Penedo para a vantagem do empate. Isso significa que qualquer resultado igual dá ao CRB a classificação para a grande final do estadual, o Galo que está em busca do tetracampeonato. Pelo que eu apurei junto à diretoria e alguns componentes do clube, a intenção do CRB é tentar mais uma vitória.
Vitória. Isso porque neste sábado jogam ASA e CSA. É claro que o CRB já entra em campo sabendo quem será o seu possível adversário na final, caso ele avance, mas a Vitória é a certeza de que daria a ele a classificação para decidir em casa a grande final. Como o CRB não foi bem na fase de grupos, terminou apenas na 4ª colocação, isso deixou ele numa situação mais complicada em relação a decidir o último jogo, ou seja, a grande final, com o seu mando de campo. O detalhe é que nesta sexta-feira o CRB treina à tarde para definir qual vai ser o time que entra em campo e também treina neste sábado, só que no período da manhã. Após o almoço, o CRB viaja para Penedo, vai dormir lá, faz toda a concentração já na cidade de Penedo, tendo em vista que é uma viagem um pouco mais longa. Desses jogos do estadual, é a viagem mais complicada, né? Você precisa viajar ali por aproximadamente 2h30, então o CRB fez essa opção de concentrar na cidade de Penedo para evitar uma viagem e desgaste no dia do jogo contra a equipe do Penedense. A tendência é que para esse jogo o técnico Humberto Lousa repita a escalação que venceu a equipe aqui em Maceió por 2-0. Ele, inclusive, no meio de semana, segurou alguns atletas para que ele pudesse estar 100% fisicamente. A novidade pode ser o atacante David da Hora, que tem tudo para ser relacionado para esse jogo. E sobre o GG, permanece na mesma. O jogador ainda não tem uma definição, se vai ou se fica. Ontem, no CTN do Galo, ele comentou com algumas pessoas que a proposta é boa, mas devido ao tempo de contrato, que é de apenas 1 ano, não fez com que ele balançasse tanto para ir para a equipe da chinesa. A tendência, nesse momento, é uma inclinação para que ele fique mais em Maceió. Mas ainda nada definido nesse momento com o camisa 8 do Galo. Tá aí então, Iverson Fernandes trazendo notícias da equipe do CRB. GG, vai ou não vai? Em homenagem a ele, já pedi um chinês pra comer Foi mais nada? tarde. Ô, rapaz, vai dividir comigo, viu? Pode deixar. Agora sim, que bom, né? Notícia boa para o torcedor regatiano. Como eu falei ontem, foi muito parecido com a minha fala ontem. Se a proposta ela não é muito vantajosa, como por exemplo o Iverson trouxe, não são 2 anos de contrato, ou pelo menos 2 anos e meio, então você vai para 1 ano de contrato sem a garantia de renovação, para talvez ganhar nem tanto quanto você ganha aqui no CRB. Então você junta um tempo de contrato menor, um valor salarial que talvez não compense, para uma mudança para outro país, para uma mudança de um país que tem uma cultura muito diferente, uma mudança até mesmo física para o jogador, por conta que você vai ter que se adaptar com o fuso horário, vai ter que se adaptar com uma série de situações, tudo diferente, com a língua, é tudo diferente. Então assim, hoje, visto esse cenário que o Iverson trouxe, até para a própria carreira, até para a própria família, como ele fez questão de falar lá na saída do jogo contra a equipe do meio de semana, quase. Souza, muito obrigado, deu branco, deu um lapso. Mas assim, ele mesmo falou que pensa muito na família na hora de tomar a decisão. Eu, pelo menos, não tenho uma família de filhos, esposa e tudo mais. Mas se eu tivesse, eu pensaria que para uma criança... Mas quer ter o boi na sombra futuramente, né? Exatamente. Aí pensa nisso também. Exatamente, pensa nisso. Mas eu acredito que esse contexto todo que o Iverson trouxe é muito positivo para ele ficar no CRB. Até porque, Orlando, vamos ser sérios, ganhar pouco ele não ganha no CRB. Ele poderia ganhar um pouco mais lá, mas ele ganha muito bem, obrigado. Tanto que o Iverson ontem no Bola Quente trouxe que a renovação dele no meio do ano passado praticamente dobrou o salário dele aqui no CRB. Então ele deve ganhar aí bem mais de que R$100 mil dentro do Clube de Regatas Brasil. E morar em Alagoas, morar na capital, meu amigo, com essa grana toda, é só se organizar um pouquinho. Se ele quiser o herder desse contrato. Né, se ele quiser o herder desse contrato. Pois é. Não tem problema nenhum. O problema é o futebol. O problema é o futebol. É dar aquela enrolada. Não tem aquele cara lá da época antiga no Carioca que fingia que era jogador. E passava, né? Aquele foi um grande artista, né? Consigo fazer igualzinho. Nunca ganhou um Oscar. O cara foi um grande ator. Pois é. Pois é. Olha só. E a equipe do CRB joga pelo empate. Pode perder por um gol de diferença, mas também tem a necessidade de vencer a partida, porque pode ser que, dependendo do seu adversário, a equipe do CRB tenha o mando de campo da segunda partida decisiva, avançando dentro de casa, ou seja, dos seus domínios. E a respeito disso, o técnico Humberto Lousa foi perguntado pela imprensa e respondeu assim. É importante entender essa questão do regulamento, você citou muito bem. A gente já vai entrar no jogo sabendo daquilo que a gente precisa. Lógico que o primeiro objetivo é a classificação. Lógico que nós vamos lá para vencer o jogo, certo? Que é importante para nós também. Se a gente for lá somente para se defender, fica um jogo perigoso. Então a gente também tem que saber neutralizar os pontos ofensivos do adversário, que foi a sensação da primeira fase, não por acaso. É uma equipe que muito bem organizada, uma equipe que joga com muita intensidade, que tem variações.
Então vai exigir da gente, no plano defensivo, uma atenção, um nível de concentração muito elevado, uma organização, um cumprimento de função, de estratégia de jogo de ordem defensiva e de ordem ofensiva a mesma maneira, né? Uma equipe que busca se impor em detrimento do campo, né? Que a gente vai enfrentar, seja aqui dentro do jogo, no Rei Pelé ou fora. Então a gente tem que ter essa ciência que a gente vai precisar jogar com um nível muito elevado. Por isso que eu falei na pergunta anterior que a única certeza que a gente tem para a gente sair de Penedo classificado, que a gente tem que jogar mais do que nós jogamos aqui contra eles. Então, é esse espírito que nós vamos levar para lá, esse nível de preparação que a gente vai ter a partir de amanhã e a expectativa é que a gente consiga cumprir com a nossa estratégia, com aquilo que a gente preparar, para que, de fato, a gente possa sair de lá com o nosso objetivo alcançado. Técnico do CRB falando aí de motivar esse elenco à vitória, sabendo que pode perder por um gol de diferença e de que pode empatar também, que esses dois resultados já são suficientes para a equipe do CRB. E quer jogar mais bola do que jogou no estádio Rei Pelé. Coitado do Penedense. Vai ter 4-0, se for assim, mas é um jogo muito diferente, porque no estádio Rei Pelé, o CRB, ele tinha a possibilidade de ter a posse de bola com tranquilidade, de ter a construção muito limpa, por conta do estádio, da dimensão do campo, da qualidade do gramado, enfim. Lá no estádio Alfredo Ly, é muito diferente. Campo reduzido, o alambrado é aqui, o campo é aqui. Não tem muita diferença. O alambrado é isso, o campo é isso. Então a dimensão é mais perto do torcedor, do jogador, a dimensão do campo é mais curta, o gramado é mais irregular, então assim, é um jogo completamente diferente. Eu acredito que é um jogo para o CRB saber jogar a partida, não achar que dá para jogar igual ao estádio Rei Pelé e obviamente assim encontrar os caminhos para esse resultado ser positivo como o Humberto Lousa trouxe. Não acredito que é um jogo para grandes placares, para goleada. Acho que vai ser um jogo muito, muito truncado. Isso até desfavorece um pouco a equipe do Penedense, que precisa sair para o jogo para buscar o resultado, já que está com 2-0 adverso e vai jogar em casa do lado do seu torcedor, querendo ir para a grande finalíssima, o que seria um marco histórico para a equipe lá de Penedo. É isso aí. Portanto, semifinal entre CRB e Penedense. Penedense e CRB acontece no próximo domingo. Vamos para o provável time do CRB? Vamos embora. Aqui, ó, o time provável é praticamente o time que jogou contra o Penedense aqui no estádio Rei Pelé, só com uma única alteração. Então vamos de goleiro Matheus Albino no gol, Matheus Ribeiro na lateral direita, Henry volta para a zaga e o Miranda volta para o banco, Segovia é mantido na quarta zaga, Vitinho volta para a lateral esquerda, o Vitinho muito mais por conta da questão regulamentar do William Bahia. O William Bahia não foi inscrito até a data limite para o Campeonato Alagoano, então ele não pode atuar no Alagoano, só pode atuar na Copa do Nordeste. Então o Vitinho vai voltar para o time titular, já que também o Juan não faz mais parte do planejamento do CRB. Meritão deve voltar para a cabeça de área, Caliel também da mesma forma, jogou muito bem, inclusive, contra o Penedense no estádio Rei Pelé. GG, por hora, continua no CRB, mas a única alteração desse time para o time que jogou contra o Penedense na primeira partida da semifinal está aqui. Barata voltando para a ponta direita e naquela partida o Danielzinho começou o jogo e o Barata entrou na segunda etapa. Léo Pereira e Anselmo Ramon. Eu acho inteligente da parte do Humberto Lousa se ele mantiver essa escalação, porque vale salientar também o seguinte: o CRB não fez nenhum treino de apronto ainda. Deve fazer o treino de apronto hoje e finalizar essa preparação amanhã pela manhã. Então, ainda podem haver modificações. Nosso Iverson Fernandes até alertava, muito provavelmente é esse time aqui, mas vai ter a finalização do treino, vai ter treino hoje, vai ter a finalização, o vídeo, enfim, uma série de situações que pode alterar. Mas se o Humberto Lousa optar por essa escalação, é inteligente porque no Alfredo Ly, Orlando, não dá para jogar com 2 meses. Você tem que ter os jogadores de velocidade, você tem que ter o escape pelo lado do campo, você precisa desse cara que quebra a linha. Principalmente com a equipe do Penedense correndo para diminuir a vantagem do CRB. É aquele jogo inicialmente pragmático, aquele jogo clássico. É uma equipe que vai se atirar no ataque, vai tentar usar... Que tem alguns jogadores velozes, sim, Newton, enfim. E o próprio Caliel, que apesar de ser um jogador por dentro, é muito rápido. Né, que é um time rápido também, vai se propor a isso, né? Kailan, não falei, é porque eu confundi, mas ele falou Kailan, que também é rápido, jogando por dentro, não é ponta, mas por dentro também é muito móvel. Mas assim, é aquele jogo muito pragmático. Eu acho um jogo muito clássico de semifinal. Qual vai ser o esquema do CRB, na minha visão? Um time mais compactado na defesa, que vai ter menos posse de bola do que vinha tendo,
e vai apostar muito justamente nesse lado do campo, com Léo Pereira, com Barata e na individualidade dos seus caras que desequilibram mais. É uma bola parada com GG, é um chute de fora da área com GG, é uma jogada inteligente com o Anselmo Ramon. Eu acredito que aquela característica que a gente está tendo do CRB, construtor, passe de um lado para o outro, construindo com os seus laterais, aquele negócio que é até agradável de você ver atuando no estádio Repelé, é difícil você replicar lá no Alfredo Lee. Então eu acredito que vai ser uma equipe mais clássica, aquele futebol mais raiz. Individualidade dos seus melhores jogadores, lado do campo, fecha na marcação e, obviamente, tomar cuidado com esses jogadores mais perigosos do Independência. Para você hoje, quem é mais titular no CRB? Eu pergunto porque na última partida contra o Souza, ontem eu perguntava no programa Bola Quente. E o Barata, como foi? Respondendo em cima da atuação de 90 minutos, ou pelo menos largando de primeira, como foi que aconteceu na última partida. Hoje, quem é mais titular no CRB? Barata ou o garoto da base, Caliel? Hoje, quem é mais titular? Sim. Barata. Infelizmente. Eu gostaria que fosse o Caliel, eu gosto de futebol. Mas vai ganhando espaço também, né, vai ganhando espaço, mas hoje a cabeça de área, ela é Natan Melo e Meritão. É porque eles vêm revezando, mas a cabeça de área vai ser na Série B no começo. Mas o Caliel entrou de primeira contra o Penedense, Isso, não foi? Entrou isso. de primeira contra o Souza, né? Não, contra o Souza foi o Natan foi o Melo, Natan, exato, que inclusive fez verdade. o gol. Então, assim, eu acredito que é o CRB que a gente vai ver na Série B com o Meritão e com o Natan Melo. Não acredito que vai ser diferente. Inclusive, Orlando, existe até a possibilidade do CRB ir atrás de mais jogadores do meio campo, com a saída do GG, então a gente pode ver outras situações aí na Série B. Mas o Caliel jogou muito pouco perto do que o Barata vem jogando. O Barata tem mais minutagem, tem mais ações que realmente encheram os olhos do que o Caliel. Gosto do futebol do Caliel. Tem um detalhe que pouca gente sabe sobre o Caliel, Orlando, que ele era o 10 da base do CRB. Ele tinha essa capacidade de jogar de 10 na base, mas obviamente o jogo é muito diferente do profissional. Ele foi recuado para ser esse primeiro volante que tem a qualidade no passe. Eu gosto dessa posição dele. Vejo muito mais ele sendo um 5 com qualidade para sair jogando do que um camisa 10. E aí ele passa a ser um 5 com muita qualidade técnica. Né? Isso. Na Série B, acredito que o Caliel vai ter minutagem muito acima do que ele teve ano passado. Mas ainda pelo peso, né? Você traz o Meritão, você traz o Natan Melo do Goiás. Infelizmente o Caliel fica atrás, mas não é nada depreciativo ao Caliel. É porque realmente os outros jogadores estão um pouco acima no quesito Série B. Mas se o Caliel for bem tratado no CRB, dar minutagem, colocar o menino para jogar, ele tem qualidade, tá se soltando, marca bem, sabe sair jogando, agora tá se arriscando no ataque, chutando de fora da área. É um meio-campista que o mercado... Tem uma bola na trave na partida contra o Souza. O mercado vai olhar para ele. O mercado vai olhar para ele e pode ser finalmente um ganho da base do CRB com um retorno financeiro considerável, porque ele tem muito mais valor dentro de campo do que só jogando categoria de base. E aí a gente espera que isso aconteça e será, como disse, uma grande conquista da equipe do CRB, um grande feito, fazendo uma negociação interessante com o jogador partindo da equipe principal do CRB e não partindo da base, quando logicamente sai com percentual, às vezes com pouca grana. Vamos acompanhar então agora quem é que comanda a partida. A arbitragem definida, lembrando que desde a primeira rodada a gente tem VAR e teremos VAR também. Desde a primeira semifinal. Desde a primeira semifinal, exatamente. E a gente vai ter VAR também aí nesse fim de semana. José Ricardo Laranjeira será o árbitro central, Evas Mariano de Lima, assistente número 1, Maria de Fátima Mendonça, assistente número 2. Árbitro de vídeo, Vilmar Santana de Oliveira, Juan Luiz de Barros fica como o AVAR e... AVAR. AVAR, então vá. E aí o observador será o George Alves Feitosa, que é exatamente o comandante da arbitragem alagoana, presidente da comissão de arbitragem. Um observador de VAR. Ele fica só olhando o VAR. Fica a turma trabalhando dele só aqui, ó. É bom demais. Né? Será que eu consigo dependendo dele, vai lá, meu amigo, essa linha aí tá meio torta aí. Passa a régua de novo aí. Então é o famoso chato. Ele é o chato. Fica só indicando o erro dos outros. Agora eu tô curioso pra onde é que vai ficar essa cabine do VAR lá no Alfredo Lee e também a cabine da observação do VAR. Vamos ver como é que vai ser essa articulação. O observador fica na mesma sala que... Não, eu tô falando assim, porque tem a cabine de campo. Sim. E tem a cabine da equipe do VAR. Quero ver como é que vai ser essa logística lá. Em Arapiraca, por exemplo, a sala utilizada para coletiva de imprensa. A equipe do VAR foi a coletiva de imprensa da equipe do Asa de Arapiraca. Exatamente. Tanto que a coletiva foi dentro do campo. Foi lá no gramado, exatamente. E aí a gente também tem aqui, meu amigo, situação de ingresso para a partida do Penedense contra o CRB.
O time do Penedense já divulgou em sua rede social que 80% dos ingressos já foram vendidos. Um total de 2.200 ingressos que a equipe ribeirinha está colocando à disposição do torcedor. 80% já foram vendidos. E o CRB teve direito a 200 ingressos. Todos já foram vendidos também. Portanto, sinônimo de um bom público na cidade de Penedo, com certeza para uma grande partida no próximo domingo, lá na cidade de na cidade de Penedo. Que Arapiraca já foi. Olha só, e a equipe do CRB, aí agora você vai saber quem será o adversário do CSA na fase final da Copa Sub-13, a Copa Lagoa Sub-13. O CRB. O CRB eliminou na manhã deste sábado, aliás, que sábado, rapaz, isso é uma vontade de descansar, né? E eu nem vou trabalhar amanhã. Mas assim, e a equipe do CRB eliminou o Dimensão Saúde e o CSA eliminou o Asa de Arapiraca. Então, portanto, se enfrentam logo mais às 4h, lá no campo da UFAL, CRB e CSA fazendo a grande finalíssima da Copa Alagoas na categoria Sub-13. Se no profissional é clássico das multidões, no Sub-13 é clássico das multidõezinhas, Orlando? Pode ser, né, cara? Eu só espero que não tenha confusão, né? Que normalmente aí vai acontece. Ser confusãozinhas. E Jadilson, lembra de Jadilson? E o lateral esquerdo jogar a bola. Pronto. O campeão vai receber o troféu Jadilson, ex-lateral da equipe do CRB. Né? Ex-lateral de São Paulo, do Grêmio. Jogou final de Libertadores pelo Grêmio, ele em 2007. Jogava muita bola o Jadilson, cara que deveria ser até mais valorizado. Tempo atrás, Orlando, ele estava jogando torneios de futsal de camisa 10. Meu pai jogou contra ele, tirou uma foto e o bicho tava no físico, viu? Chamar ele pra jogar, eu acho que ele ainda dá um gás. Eu lembro de Jadilson no estádio Rei Pelé, cara, só não lembro qual adversário. Mas era um adversário grande, um grande que tinha caído do futebol brasileiro da Série A para a Série B e jogando no estádio Rei Pelé. Atlético Paranaense? Alguém deu um bico, cara, não sei se foi o Botafogo, foi o Grêmio, cara. E ele lateral do CRB, o cara dá um bico na bola, a bola vai lá nas nuvens e volta. Quando ela vem caindo aqui, não jogou muita bola, já disso. Cai redondinha no pé dele, cara. Saudoso Valdemir Rodrigues. Era vivo, né? Na oportunidade, estava comentando pelo Timácio e ele disse, rapaz, veio a matada de bola do Jadilson. O Jadilson jogou no São Paulo, num período onde o São Paulo foi tri-brasileiro, campeão Libertadores, um período onde o São Paulo só contratava jogador realmente técnico, jogou no Grêmio, na final de Libertadores, um time do Grêmio bom, mas o Jadilson jogou muita bola. E quando jogou no CRB, quando voltou, ele já tinha uma idade e jogava bola pra caramba, muito técnico. Eu acho muito legal essa interação, Orlando, porque quando você é moleque, você quer ver esses caras de perto. Você quer ter essa interação. Então, é uma ação muito legal da FAF aí para aproximar grandes jogadores do nosso futebol com a molecada que está começando. Verdade, cara. Portanto, tudo aí já explicado para você a respeito da grande fase semifinal do Campeonato Alagoano, que termina nesse fim de semana. Lembrando, o CSA joga neste sábado no estádio Rei Pelé, diante da equipe do Asa de Arapiraca, 4h, no mesmo horário. No próximo domingo, a gente tem o CRB jogando contra a equipe do Penedense. O jogo acontece lá na cidade de Penedo. E o dia e hora do jogo do Sub-13? Do Sub-13, hoje mesmo. Tá vendo aí? 4h lá no estádio da UFAL. E eles jogaram as UFAL. semifinais quando? Hoje pela manhã. Pivetado. Por que você fica fazendo esse tipo de pergunta, hein, cara? Não, porque ficou tão surpreso quanto eu, não foi? Exatamente. Cara? Eu fiquei imaginando, será que a turma vai ter tempo de ir pra casa, almoçar? Não, só laranja e água. Ave Maria, meu Deus do céu. Que essa temperatura que a turma jogou não é nada fácil, né? Mas, portanto, tudo é explicado pra você. Olha, a gente vai dar uma faturada, daqui a pouco a gente chega trazendo notícias da equipe do Asa de Arapiraca. Fique ligado que a gente volta já já. Carnaval de Alagoas, na Central Gazeta de Notícias e Rede Gazeta de Rádios. Na Semana Pré, onde tiver alegria, levaremos a irreverência dos foliões pra você, direto do Circuito da Folia. Nossa cobertura exclusiva começa na sexta, 21 de fevereiro, no Jaraguá Folia, com flashes ao vivo pelas rádios. E continua no sábado, 22, no Pinto da Madrugada, com transmissão simultânea pela Gazeta News, gazetaweb.com e pelo YouTube. No comando direto da Folia, Orlane Santos. Carnaval de Alagoas, oferecimento Oleron Resort Residence. Viva o extraordinário. Via Ambiental, soluções sustentáveis. Cimento Zumbi, líder em resistência. Apoio Cultural, Governo de Alagoas, Trabalho e Coração.
Governo de Alagoas faz o turismo bombar. Já são mais de 150 turmas na Escola de Turismo, mais de 14 mil agentes capacitados, atração de 2 novos hotéis internacionais, 46 voos extras toda semana. O resultado? Turista e emprego pra todo lado. Governo de Alagoas. Olá, eu sou Mara Almeida e é um prazer estar com você no Gazeta News, edição da manhã. Aqui você acompanha as primeiras notícias do dia, além de entrevistas com profissionais e personalidades do nosso estado. E à tarde, a apresentação é com Viderlan Araújo. É isso aí, Mara Almeida, e para fechar o dia aqui direto do estúdio, nós vamos comandar a edição da tarde da Gazeta News, com muita informação, trazendo o panorama de Maceió, Alagoas, o Brasil e no mundo, com participações especiais, debates e muita informação para você. E é claro que você pode assistir a Gazeta News no canal 525 da sua NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda através do nosso canal no YouTube, Gazeta News AL. Programação genuinamente alagoana e um conteúdo tradicional com muita credibilidade para você. Eu luto contra a leucemia há 10 anos. Eu tinha 6 anos quando eu tive o meu primeiro diagnóstico. O meu câncer voltou por 3 vezes e eu fiz transplante de medula óssea. Fevereiro Laranja, mês de combate à leucemia. Seja um doador de medula óssea e ajude a salvar vidas. A minha luta continua. A Gabi precisa da Apala e a Apala precisa de você. Fevereiro Laranja, mês de combate à leucemia. Realização Apala. Apoio Organização Arnon de Melo. Há 9 décadas, os fatos mais marcantes que mudaram a história do mundo. Noticiamos nas páginas da Gazeta e tornaram-se as grandes memórias da sua vida. As alegrias das Copas do Mundo. A chegada do homem à Lua. Columbia, this is Houston, AOS, over. O atentado de 11 de setembro. Os avanços da tecnologia e da medicina. São tantos mistérios esclarecidos, segredos divulgados, fatos, notícias e tantas histórias que com certeza fazem parte da sua vida. Gazeta de Alagoas, 90 anos. Escrevendo sua história. Neste carnaval, seja um fulião nota 10 e fuja dos blocos que acabam com a festa. Folgadinhos da Avenida, aquele que só dirige sem o cinto de segurança. Nota 0. Bloco do Cabeça Dura, aquele que só anda de moto sem capacete. Nota 0. Escolha o bloco da vida e curta o carnaval com responsabilidade. No trânsito, seja nota. Em Alagoas são 400 quilômetros de estradas duplicadas para você aproveitar com segurança. Detran, Governo de Alagoas. De volta e agora para trazer notícias da equipe do Asa de Arapiraca. Direto de Arapiraca, quem chega é Everton Luiz, trazendo notícias do gigante. É contigo, garoto. E vamos falar do Asa aqui do Gazeta News Esportes, Orlando Batista, Matheus Guimarães e a todos que nos acompanham. Passou aquele momento da Copa do Brasil, o time que se despediu da competição na primeira fase, diante do Atlético Goianiense, quando perdeu naquelas disputas de pênalti. Esse jogo aconteceu na quarta, na quinta-feira já teve a reapresentação, o tempo foi curto para esse jogo contra o Centro Esportivo Alagoano, que acontece amanhã, aí no estádio Rei Pelé. O técnico Ranieri Ribeiro conversou bastante com seus jogadores. Vale a gente destacar por aqui que o Thiago Alagoano, que já ficou fora daquele jogo pela Copa do Brasil, ele teve um problema muscular na coxa durante uma atividade lá no CT Noel Alves. Por enquanto, não há confirmação se ele vai para o jogo, se fica como opção. Quando se fala em um problema muscular, é sempre bem delicado esse tipo de situação, até para ganhar ritmo, questão de condicionamento físico. Vamos aguardar para ver se essa possibilidade se confirma
confirma ou não. A gente sabe que é um jogador que vinha atuando como titular e, de repente, no jogo contra o Atlético Goianiense, entrou na sua vaga o Zé Arthur, que fez uma boa apresentação, ligando o setor de meio campo com velocidade, indo até o ataque e trabalhando bem as jogadas para o Júnior Viçosa, para o Kellyton, mesmo com a disputa dos pênaltis, que no final o resultado não foi alcançado, mas ele teve uma entrega muito grande também e saiu aplaudido. É bom a gente destacar esse ponto por aqui. Fiz uma pergunta também a uma fonte que a gente vai dar uma segurada, preservar por enquanto. O Asa avançando, passando pelo CSA amanhã, estará na decisão do campeonato estadual. Existe alguma movimentação, interesse de arbitragem de fora do estado de Alagoas? Mesmo sabendo que terá o VAR, essa pessoa disse que até agora ninguém fala neste assunto. Primeiro tem que passar pelo CSA, mas disse também que acha muito difícil essa possibilidade, porque teria um custo entre 80 a 100 mil reais para ter, então, essa contratação de um quarteto de arbitragem vindo de outro estado. Então, foi o que conseguimos levantar por aqui. Confirmando, o Asa já trabalhou hoje logo cedo e, de acordo com a assessoria de imprensa, a delegação só segue viagem amanhã, no dia da partida, diante da equipe aí da capital, CSA, ok? Segue com você aí no estúdio. Valeu, então. A respeito de arbitragem, a partida do CSA contra o Asa será de Márcio dos Santos Oliveira, Brígida Cirilo, Rondinelli dos Santos Tavares. O AVAR, FIFA. Rafael Carlos Salgueiro, Juan Luiz de Barros e o observador será, na realidade, a observadora, a Ana Paula dos Santos. E aí a gente fala agora também a respeito do provável Asa de Arapiraca. E aí uma preocupação é saber se o Tiagão joga ou não, né, velho? É, e eu acredito que sim, porque ele foi poupado contra o Atlético Goianiense para jogar as semifinais do Alagoano. Eu acredito que ele vai pro jogo e eu acredito que vamos ter a escalação que está sendo já mastigada pelo técnico Raniel Ribeiro. Com o goleiro Matheus Vinícius, o lateral direito Paulinho, Christian Lucas Zulu, o polêmico Zulu, aí não por culpa dele, né? Por culpa das informações. Charles na lateral esquerda. Aí a gente tem esse meio campo e ataque da seguinte maneira. O melhor batedor de pênalti do Agreste, Souza Tibiri, Fabrício Bigode, Samuel, Thiago Alagoano, Júnior Viçosa e Kellyton. Mas eu estava conversando mais cedo com o Orlando, e aí não é informação, é opinião. Eu acredito que pela partida como um todo do Souza Tibiri, como um todo, não só o pênalti, mas a partida como um todo do Souza e pelas duas boas atuações do Otávio, entrando contra o próprio CSA e entrando também contra a equipe do Atlético Goianiense, talvez a gente possa ver um esquema diferente para o Asa. Talvez o Otávio entre aqui no lugar do Souza Tibiri e a gente possa ver também uma alteração com o Júnior Viçosa, sacando o Júnior Viçosa, e aí poderíamos ter duas situações. Ou o Elber jogando como centroavante, para a gente ter 3 jogadores de mobilidade nesse ataque do Asa. Então, você tiraria o Júnior Viçosa, já que o Asa, acredito eu, deve jogar na reação, deve jogar no contra-ataque contra o CSA. Então, você saca um pouco o Júnior Viçosa, segura ele para o segundo tempo, coloca o Elber, que é muito mais velocista do que o Júnior Viçosa. Ou, nesse modelo aí que eu trouxe, você poderia tirar o Júnior Viçosa, colocar o Otávio ficar nesse meio campo pesado de marcação com o Bigode e o Tibiri. O Samuel iria para o lado esquerdo, como ele fez lá em Arapiraca, e colocar o Thiago Alagoano para correr um pouco menos e ficar mais centralizado, até porque a gente não sabe a condição física do Thiago. Então talvez seja menos desgastante para o Thiago jogar nas costas da zaga do CSA do que ele acompanhar a lateral pelo lado do campo. Samuel poderia fazer essa função pelo lado esquerdo. São possibilidades, nada confirmado ainda, mas acredito eu que o mais próximo do que a gente possa ver está aqui nessa provável. Orlando, já vem algum questionamento. Diga, Orlando Batista. Até agora foi que esse tal desse Tibiri fez com aquela bola. Ave Maria. Se aquilo foi um pênalti que ele bateu mesmo. Tiro de meta. Não pareceu? Sei, lá tem cara que não aceita não. Sabe tem qual é o pior de tudo? Menino, o Viçosa tá gritando com ele até agora. Menino, que foi isso? Sabe qual é o pior de tudo? Sim. Eu cheguei em casa, aí fui ver o jogo do Asa, né? Aí fiquei preso no jogo do Asa. Só que teve as penalidades também do Grêmio no outro dia. Eu até tinha me esquecido. Aí eu peguei ontem e falei, eu vou olhar no YouTube aqui os pênaltis. Aí me vai o Thiago Volpe, que é goleiro, e ó, Tami, chapadinha de um lado, o outro goleiro do São Raimundo no canto contrário. Eu falei, meu amigo, o goleiro Thiago Volpe, que vinha batendo pênalti lá no México, fez bonito, e o Souza Tibiri, que é cabeça de área, jogou a bola lá
lá no Eldorado, no bairro. Eu soube que pegou na janela do nosso Everton Luiz. Tomou um susto e tudo. Foi cheio, foi feio mesmo. Mas enfim, já é passado, né? Agora vamos esperar que a gente tenha, de fato, uma grande partida neste sábado no Estádio Repelé. Você acompanha a partir de 3 da tarde conosco, aqui pelo canal 525 da NET Claro, pelo nosso canal também no YouTube, Gazeta FMAL. E aí, a partir de 3h30 da tarde, com a nossa rede Gazeta de Rádios, Gazeta FM Maceió, Arapiraca, Pão de Açúcar. Você ligado com a gente, eu quero a sua audiência. E agora a gente passa a falar também de outros esportes, não é isso, Antônio? Exatamente. Vamos trazer aqui informações de outros 2 esportes, começando pela NBA, porque tem recordista aparecendo na liga. O Chris Paul, que é armador do San Antonio Spurs, ontem ele bateu o recorde. Ele se tornou o 2º maior ladrão de bolas lá na NBA. O cara que faz o desarme na NBA. Chegou a 2.685 desarmes, ou steals, como fala lá nos Estados Unidos, e só fica atrás da lenda do basquete, que é o John Stockton. Então bateu o recorde e o San Antonio Spurs, de quebra, ainda venceu a partida na noite de ontem. Então, grande atuação do Chris Paul, grande recorde de jogador que merece demais, baita jogador, vai entrar no Hall da Fama com certeza. Vamos falar também sobre NFL. É um pouco menos esporte e muito mais entretenimento nesse momento, meu querido Orlando Batista. Porque o kicker, que é o cara que é responsável por dar o chute em alguns momentos lá no futebol americano, do Chargers, que é o time que vai jogar no Brasil no final desse ano, falou a seguinte aspa: me dê Michel Teló como atração musical do jogo. Olha aí, velho. Pediu Michel Teló, eu não ouvia falar do nome do Michel Teló, tinha uns 10 anos já. Pode crer, velho. O Cameron Dicker, que é o kicker do Chargers, pediu Michel Teló. Sabe o que o Michel Teló falou? Estou pronto, podem me chamar. Respondeu a postagem aí do Cameron Dicker, que depois postou um vídeo cantando a música Ai Se Eu Te Pego. Sucesso, Michel Teló. Gostaria que você cantasse um dia, meu querido Orlando Batista. Ai, meu Deus do céu. Aí, vamos ver se a NFL faz essa graça, né? É graça? Cara, o Michel Teló, depois de uma dessa, ele deve pedir uma porrada de dólar. Verdade. Viu? Se ele não quiser, você sabe quem quer, né? Pois é. Eu quero essa porrada de dólares. Ai, se eu te pego, não é? Aí tá vendo? Sabe demais. Isso aí fez sucesso. Até o Cristiano Ronaldo cantou, viu? Foi sucesso. Vamos lá. E o que a gente tem mais aí? De outro esporte, acabou. De outro esporte, tá bom, né? Tá bom. Ficou no Teló e no dinheiro que ele vai levar. Isso é bem provável ele ser convidado. Né? Eu acho também. É bem provável ser convidado. Direito, a gente dá aquela faturada e a gente volta daqui a pouco falando de Copa Libertadores da América, Copa do Brasil, gols, enfim. Fique ligado que a gente volta já já. Olá, eu sou Mara Almeida e é um prazer estar com você no Gazeta News, edição da manhã. Aqui você acompanha as primeiras notícias do dia, além de entrevistas com profissionais e personalidades do nosso estado. E à tarde, a apresentação é com Viderlan Araújo. É isso aí, Mara Almeida. E para fechar o dia aqui direto do estúdio, nós vamos comandar a edição da tarde da Gazeta News, com muita informação, trazendo o panorama de Maceió, Alagoas, o Brasil e no mundo, com participações especiais, debates e muita informação para você. E é claro que você pode assistir a Gazeta News no canal 525 da sua NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda através do nosso canal no YouTube, Gazeta News AM. Programação genuinamente alagoana e um conteúdo tradicional com muita credibilidade para você. Carnaval de Alagoas, na Central Gazeta de Notícias e Rede Gazeta de Rádios. Na Semana Pré, onde tiver alegria, levaremos a irreverência dos foliões pra você, direto do Circuito da Folia. Nossa cobertura exclusiva começa na sexta, 21 de fevereiro, no Jaraguá Folia, com flashes ao vivo pelas rádios. E continua no sábado, 22, no Pinto da Madrugada, com transmissão simultânea pela Gazeta News, gazetaweb.com e pelo YouTube. No comando direto da Folia, Orlane Santos. Carnaval de Alagoas, oferecimento Oleron Resort Residence. Viva o extraordinário. Via Ambiental, soluções sustentáveis. Cimento Zumbi, líder em resistência. Apoio Cultural, Governo de Alagoas, Trabalho e Coração. Eu luto contra a leucemia há 10 anos. Eu tinha 6 anos quando eu tive o meu primeiro diagnóstico.
O meu câncer voltou por 3 meses e eu fiz transplante de medula óssea. Fevereiro Laranja, mês de combate à leucemia. Seja um doador de medula óssea e ajude a salvar vidas. A minha luta continua. A Gabi precisa da Apala e a Apala precisa de você. Fevereiro Laranja, mês de combate à leucemia. Realização Apala. Apoio Organização Arnon Melo. Há 9 décadas, os fatos mais marcantes que mudaram a história do mundo, noticiamos nas páginas da Gazeta e tornaram-se as grandes memórias da sua vida. As alegrias das Copas do Mundo. A chegada do homem à Lua. Columbia, this is Houston, AOS, over. O atentado de 11 de setembro. Os avanços da tecnologia e da medicina. São tantos mistérios esclarecidos, segredos divulgados, fatos, notícias e tantas histórias que com certeza fazem parte da sua vida. Gazeta de Alagoas, 90 anos. Escrevendo sua história. Neste carnaval, seja um fulião nota 10 e fuja dos blocos que acabam com a festa. Folgadinhos da Avenida, aquele que só dirige sem o cinto de segurança. Nota 0. Bloco do Cabeça Dura, aquele que só anda de moto sem capacete. Nota 0. Escolha o bloco da vida e curta o carnaval com responsabilidade. No trânsito, seja nota 10. Em Alagoas são 400 quilômetros de estradas duplicadas para você aproveitar com segurança. Detran, Governo de Alagoas. A Rede Mix FM é a maior rede de rádios do Brasil. Um conceito único que traz o que há de melhor na música, informação, promoção e entretenimento. Rock in Rio, Lollapalooza, The Town, Tomorrowland Brasil, Avião da Mix, Navio da Mix. São milhões de ouvintes ligados na Mix e seguindo nossas redes sociais. Um mix de tudo que você gosta. Se liga na Mix, o melhor mix do Brasil. Tá precisando guardar o seu veículo no centro? O estacionamento Tropical fica em frente à Secretaria da Agricultura, a menos de 100 metros do calçadão do comércio e do Palácio do Governo. 3 ruas de acesso e saída: Cicinato Pinto, Melo Moraes e Barão de Alagoas. Galpão exclusivo para motos, com armário para guardar capacete. E ainda vagas para vans e carregador para veículos elétricos. Valor mensal carro, R$250. Valor mensal moto, R$100. Ligue agora, 3336-2708. Estacionamento Tropical. Valeu, então, já de volta e agora trazendo notícias também do futebol, dando continuidade e abraçando o nosso Marcão, né? O Marcão da rede social já está por aqui. Cara, torcedor do Palmeiras, ontem ficou, vence ou não vence, né? Até que venceu fácil, né? Mas vamos falar a respeito de... Não foi também. Não foi tão fácil, né? Mas fácil, deu certo. Extremamente fácil, como diz a música, não foi, né? É, exatamente. Realmente não foi. Olha só, a gente vai agora mostrar aqui nova contratação da equipe do Cuiabá. Quem será? Contratação de peso. De peso, literalmente. Guto Ferreira. Né? Exatamente. Literalmente, cuidado, viu? O Gordiola. Cuidado. Mas o apelido dele é o Gordiola. Ele é um treinador aí que na época do esporte foi comparado ao Guardiola. Não sei de onde o torcedor do esporte tirou isso, mas tirou. E agora é o novo reforço do Cuiabá. Depois disso veio a maldição, né? Veio a maldição. Mais se firmou, né? É verdade. O Guto Ferreira, depois do esporte, daquela boa campanha que ele fez com o esporte ali na Série A, e depois também assumiu nenhum time para... Mas era um time que empatava demais também. Olha só, a equipe do Cuiabá tirou seu treinador depois da eliminação da Copa do Brasil. Isso. E aí contrata o Guto Ferreira. Guto Ferreira, cara. O que a gente fica observando é o seguinte, é que a equipe do Cuiabá, o ano passado caiu, esse ano começa mal. E não tem convicção de treinador nenhum. Já passou por Antônio Oliveira, já passou por Guto Ferreira. Assim, eu sei que muda o planejamento de uma Série A para uma Série B. Mas o Cuiabá aqui foi um grande exemplo de como se administrar um time que é considerado pequeno, que era o Cuiabá quando surgiu, para subir para uma Série A, se perdeu um pouco na administração nos últimos 2 anos e meio. É verdade, cara. E quando você cai de Série A e começa um nhaca dessa, se não tiver muito equilíbrio, termina botando tudo por água abaixo e para voltar demora demais. E a gente vai ver agora os resultados da Copa do Brasil. Jogos que aconteceram na noite da última quinta-feira. E eliminações importantes, porque lá o Rio Branco ganhou do Amazonas nos pênaltis, 5-3. Teve até um gol anulado no finalzinho do Amazonas para dar aquela emoção, mas o Amazonas, time de Série B, eliminado para o Rio Branco. E aqui, uma das também maiores surpresas, assim também eu vou dar um desconto. Eita, campeão
campinho feio, viu, velho? Mas aí é Copa Pelo do Brasil, amor de infelizmente. Deus, Cara, eu me lembro do campo lá que o CRB jogou contra o Rio Branco no Acre. Meu Jesus amado. Acho que tinha mais buraco do que pedaço de grama. Olaria, time tradicional, time folclórico lá no estado do Rio, ganhou por 1-0 no finalzinho do jogo contra o ABC. O ABC que também é outro time que, meu amigo, nos últimos anos é uma nhaca desgraçada. Eu confesso que hoje eu fui na rede social do ABC para saber se o Ney Franco continua, velho. Rapaz, como diria ele naquela banda que ele levou no Sport TV uma vez, ele tá na beira do caos, tá na beira do mal. Tá complicado pro Ney Franco, viu? Tá, Pois na é, verdade, cara. assim, há muito tempo tá complicado pro Ney Franco. Que ele, desde o CSA, não tinha nenhum time. Ele passou 2 anos parado e aí reassumiu a carreira. Agora, com a eliminação dessa, vai ficar complicado, até porque o Olaria é um time sem divisão. Ainda tem esse peso a mais para uma eliminação como essa. O ABC que era franco favorito aí nesse duelo. Vamos então também com os resultados da semana da Copa Libertadores da América. Também, aí ó, muitos resultados na pré-Libertadores, começando com o Desportes Iquique, 2-1 no Santa Fé, o Destrongest Bahia 1-1, um resultado que eu achei muito bom pro Bahia, jogando na altitude, placar aberto. Uma zebra aqui, depois de 23 anos o Alianza Lima ganhou uma partida em casa na Copa Libertadores contra o Boca Juniors que esse ano... Quanto tempo, rapaz? 23 anos. Misericórdia. Não é menos tempo que a idade dos atacantes dele. Tá lá jogando o Hernan Barcos, você lembra dele? Ele jogou no Grêmio e no Palmeiras, ele tem mais de 40 anos. Ele era moleque quando o Alianza Lima venceu pela última vez na Libertadores. Boca Juniors que esse ano investiu demais, tirou o goleiro do Grêmio, o Marquezinho, fez algumas contratações consideradas pesadas, o Ander Herrera, espanhol, mas não tá dando muito certo. O Boston River venceu o Nublense por 1-0, o Corinthians empatou contra a Universidade Central, um placar que o Corinthians deixou escapar, que para mim o Corinthians deveria ter ganho essa partida. O El Nacional perdeu para o Barcelona de Guayaquil por 1-0, o Monagas perdeu por 4-0 para o Cerro Porteño e o Tolima, o famoso Tolima que eliminou o Corinthians de Tite, perdeu dessa vez na pré-Libertadores para o Melgar. Então esses foram os resultados aí da nossa pré-Libertadores. Valeu então. Vamos então com os gols da partida entre Racing e a equipe do Botafogo. O Botafogo, meu amigo, esse ano, olha, se continuar assim, sei não, viu? Série A vai ser complicada, cara. Gol de Luciano Vieto, jogador que foi pretendido aqui no futebol brasileiro ano passado. O Vasco correu atrás pra caramba, mas voltou pro Racing. Mas ficou atrás mesmo. Ficou atrás. E depois a equipe do Racing teme, 2-0. A equipe do Botafogo, o meu querido Orlando Batista, com a torcida por aqui, inclusive com a informação que o Botafogo deve jogar no final de semana contra o Vasco, lá em São Januário, com o time reserva, porque vai priorizar esse campeonato aqui. Só que qual é o problema? Carioca dá vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Então esse planejamento do Botafogo tá precisando de uma bússola, os caras estão completamente perdidos. Verdade, cara. E aí a gente vai ver também os gols da partida entre Palmeiras e Botafogo. Teve golaço, rapaz, olha só. Vamos lá. Saída do João Carlos aí, saída de bola. João Carlos deve estar com 200 anos. E aí, cara, o cara roubou a bola ali, o Estevão, hein? Tame. E aí o gol polêmico, teve um pedido de falta. O gol do Estevão, na verdade, foi depois desse gol aí, do Alexandre Jesus. O Alexandre Jesus foi quem abriu... Primeiro foi de Marcos? Do Botafogo? Do lateral? Não, esse aí tá aí vendo Palmeiras. Palmeiras, O Alexandre Jesus marcou primeiro pelo Botafogo, depois o Estevão empatou. Sim. Aí teve o gol do Naves e agora o gol do... Estevão novamente? Agora me deu branco no Agora último. me deu branco, Porque mas é fácil conferir. Eu só assisti até o 2-1. Aí a gente tá vendo o gol novamente da equipe do Racing, né? Os gols do Palmeiras foram marcados... Bora, meu filho, me ajuda aqui, vá. Os gols do Palmeiras foram marcados por... O último foi por Luigi. Luigi, isso. Luigi. Portanto, os gols da equipe... Que não é o Luigi que a gente conhece. Eu tenho um Luigi aqui que também é um excelente preparador físico, que trabalhou inclusive no CSA, trabalhou inclusive na Federação Alagoana de Futebol, cuidando da arbitragem alagoana. E final de semana pelos estaduais com algumas semifinais, né? Por exemplo, o Campeonato Mineiro. A gente vai ver o que é que vai acontecer. Neste sábado, Estádio Independência, 4h30 da tarde, tem América contra a equipe do Cruzeiro. O resultado empatado. 1-1, o jogo no Mineirão. Gols foram do Gabigol e do Cauã Barros. E o Gabigol cobrando pênalti, né? Fica mais fácil. Só e aí assim, a gente tem também no sábado, 7 da noite, olha, cara, dá tempo de chegar em casa e ver. Tombense contra Cruzeiro, já tá definido, né? Na Arena do Jacaré, será que se recuperou da lesão? Pois é, o É Jacaré. complicado. 2-0 a vantagem para a equipe do Atlético Mineiro com 2 gols dele. Hulk.
E a gente também tem nesse final de semana a semifinal do Campeonato Gaúcho. Vamos acompanhar. Caxias e Internacional lá no Estádio Centenário, que tá daquele jeito, Orlando. Eu vi um jogo do Caxias no Campeonato Gaúcho, tá daquele jeito o Centenário. Impraticável o futebol, mas 4h30. Mostrando que tem 100 anos. Ave Maria, é mesmo, 100 anos sem cuidado. O Estádio Centenário, primeiro jogo, e um pouco mais tarde, pouco não, consideravelmente mais tarde, 9h30 da noite. Esse jogo sim, esse aqui vai ser bom. Grêmio e Juventude, eu conheço um cidadão aqui, viu, que tá tremendo de medo desse Juventude. Eita. Mais tarde eu falo com ele. Eita, rapaz. Grande abraço, viu, garoto global? Olha só, jogos desse fim de semana pelo Campeonato Pernambucano de Futebol. Vamos embora, aqui ó. Petrolina Esporte, coitado do Petrolina, infelizmente, sábado, 4h30. Temos também o Decisão contra o Náutico, também no sábado, às 4h30, porque vai ser rodada única, é a última rodada do Campeonato Pernambucano na fase de grupos, né? Vale lembrar. Aqui, ó, o jogo mais esperado. Vai ser o jogo da televisão e tudo. Maguari e Santa Cruz. Vamos ver se o Galhardo faz alguma graça, né? Meu Deus do céu. Com o microfone. Pelo menos ele já fez, né? Com o microfone, eu tô falando. Pelo menos ele já fez. É. O cara disse até que foi tietado pelos companheiros de equipe. Isso é um brincante. Ainda tem Jaguar e Afogados e Central e Retrô. Rodada única, todo mundo no mesmo horário para definir semifinais do Campeonato Pernambucano. O diretor tá falando, faz tempo que eu não ouço falar em Guarani. Maguari. É o time do sorvete contra o time do Santa Cruz. Detalhe aqui é o seguinte, que o Santa basta um empate para ele garantir calendário para a próxima temporada. O jogo acontece vizinho à minha terra, aqui no Monte, na cidade de Bonito. Então vai ter festa, aliás, né? vai ser na Arena Pernambuco, cara. Arena Pernambuco. Arena Pernambuco. Então vai ter festa, né? Vai Garantia ter festa, de calendário. Sim, sem sombra de dúvida, né, cara? Festa. A equipe do Santa Cruz que ontem comprou, inclusive, os direitos federativos econômicos de 2 jogadores. Do Tiaguinho, base, 17 anos. E o João também Pedro. O João Pedro, cara que agradou muito aqui no jogo contra a equipe do CSA. 26 anos, era do Vila Nova. Foi, inclusive, o João Pedro, o Santa Cruz se adiantou, porque já tinha outros times interessados. E ele foi lá e, ó, sou SAF agora. Passou o Venha sarrafo. pra cá. Olha só, principais jogos do Campeonato Carioca neste fim de semana, pra gente terminar o programa. Sábado, 7 horas da noite, Flamengo e Maricá. No domingo, 18h30, no Maracanã, Fluminense contra o Morto do Bangu, que já tá rebaixado. Eita. E domingo, no Estádio São Januário, no mesmo horário. Por que no mesmo horário? Porque esse jogo aqui e esse jogo aqui, eles têm influência um com o outro. Fluminense está fora da zona, o Botafogo também. O G4 fecha com o Vasco da Gama em quarto colocado, ou seja, o Vasco se ganhar, passa. Agora, Botafogo e Fluminense precisam de tropeço ou do Vasco da Gama ou do Madureira para se classificarem. E a gente vai fechar com Champions League, lembrando desses horários aqui, lembra que no próximo domingo, 7 da noite, tem o terceiro tempo na Gazeta, aqui pelo canal 525 da Net Claro, também pelo nosso Gazeta FML no YouTube, a gente debatendo tudo o que aconteceu, os finalistas do Campeonato Estadual, enfim, com certeza será muito, mas muito bacana, você vai acompanhar. Liga dos Campeões, oitavas de final definidas, por conta que agora a gente tem tipo uma pré-oitavas de final. Jogo entre PSG e Liverpool, jogo bom. Clube Bruges e Aston Villa, nenhum dos dois sabe como chegaram até aqui. Real Madrid e Atlético de Madrid, clássico das oitavas de final. Leverkusen e Bayern Munique, outro clássico. PSV da Holanda e Arsenal. Feyenoord holandês também e Inter de Milão. Borussia Dortmund e Lille e Benfica contra a equipe do Barcelona. O original, não é o de Ilhéus. Valeu então, grande abraço, meu garoto. Até mais tarde. Até mais tarde. E até Olha. sábado e até domingo. É, rapaz, estou indo embora, sextou, fui! Carnaval de Alagoas, na Central Gazeta de Notícias e Rede Gazeta de Rádios. Na Semana Pré, onde tiver alegria, levaremos a irreverência dos foliões pra você, direto do circuito.